Nosso assunto agora continua sendo carnaval, né? Mas a gente tem que lembrar que, como todo mundo sabe, esse ano a pandemia não vai permitir que as realizações das festas, os blocos, enfim, as comemorações, as aglomerações sejam realizadas. Não dá para ter festa e sempre tem aquele cuidado realmente com os riscos, né? Mesmo quando você for se reunir em família, é preciso ter cuidado. Até mesmo participar de eventos clandestinos podem exatamente gerar penalidades, né? E aí gera aglomeração. Em todo o estado, a polícia vai coibir essa prática de aglomeração. Mas o que pode acontecer com quem for flagrado em situações que estão proibidas no decreto, como, por exemplo, as festas clandestinas? A gente conversa agora ao vivo pela internet com o advogado criminalista Leonardo de Moraes. Ele está com a gente pela internet e conversa conosco sobre essas punições. Advogado, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, doutor. A gente sabe que, assim, a questão da interpretação do decreto, às vezes a pessoa quer interpretar de outra forma e aí acha que está no direito de fazer a aglomeração. Não tem 300 pessoas aqui, porque vai naquela função de, festa de 300 pode ter, mas para uma festa de 300 pessoas acontecer, um evento, né, tem uma série de protocolos a mais. Então, assim, não dá para aglomerar 300 pessoas na casa da praia, né? É isso, doutor? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite aos seus telespectadores. Muitas pessoas têm a impressão de que quando chega na época de carnaval, as regras, do direito, as leis, elas têm a sua eficácia suspensa, quando não é bem assim. Então, todas as regras que estão hoje, vigendo, elas podem ser, sim, aplicadas às pessoas, de modo que a violação a uma lei ou um decreto é, sim, passível de qualquer punição que venha a ser previamente estabelecida em lei. No aspecto agora do carnaval, é interessante que as pessoas levem em consideração que está, sim, em vigor um decreto estadual e também um decreto municipal que venha a proibir qualquer tipo de aglomeração cujo objetivo é evitar a propagação de uma doença contagiosa, como acontece com a Covid-19. Então, a violação frontal do decreto, como, por exemplo, promover aglomerações ou festas com limite superior a 300 pessoas, ou um convite à frequência na sua casa a uma festa informal e que não seja respeitado o distanciamento necessário. Por exemplo, a distância de 1,5 m por pessoa, mesas afastadas, quantidade menor e a presença de álcool em gel. Então, a violação ao decreto, Edson, corresponde a uma prática que pode corresponder a uma tipificação penal, levando a pessoa, muitas vezes, obrigatoriamente, à delegacia de polícia ou, quem sabe, a responsabilidade criminal. E aí, no caso de uma festa clandestina, geralmente a polícia responsabiliza para identificar ali o organizador da festa, é ele que vai prestar esses depoimentos na polícia, vai assumir realmente essas responsabilidades ou até mesmo os participantes podem ser responsabilizados perante a justiça, hein, doutor? Deixa eu tentar fazer aqui mais ou menos um recorte, né? As pessoas que promovem festas, são festas oficiais, que dependem aí de um prévio conhecimento do poder público, tem como limite um máximo de 300 pessoas. Ultrapassando este limite, além de outras condições, como eu falei, o distanciamento, álcool em gel, pode levar ao empresário a sofrer uma multa, o cancelamento da festa ou até mesmo o fechamento do seu estabelecimento empresarial, o seu festejo, enfim. Para as pessoas que estão também acompanhando, existe também uma responsabilidade do respeito ao decreto. E o decreto não faz uma separação entre a punição que é aplicada à pessoa jurídica, bem como à pessoa física. Então, a pessoa jurídica vai receber estabelecimento, aplicação de multa, enquanto que aquele particular também está sujeito a sanções. Então, se o empresário viola o decreto, está sujeito a multas, ao fechamento do estabelecimento e também a uma prática criminosa que é do artigo 268 do Código Penal. E da mesma forma, um particular, que pode sofrer uma multa que decorre do poder de polícia da administração pública, bem como uma punição em âmbito criminal, cuja pena pode chegar até 1 ano, mais a aplicação da multa. Essa consciência, Edson, deve ser espalhada a todas as pessoas, porque o respeito ao decreto é uma imposição e não uma faculdade. E a sua violação pode dar ensejo a responsabilidades em vários níveis, que vai tanto no âmbito administrativo, como também no âmbito criminal.
Agora, doutor, por exemplo, se uma pessoa que estiver fazendo uma festa em casa, né, enfim, aglomerando com muitas pessoas, sem esse decreto, e um vizinho chama e faz a denúncia. A polícia chegando lá, a pessoa que está organizando essa festa, ou o dono, o proprietário da casa, pode alegar, por exemplo, mas não tem 300 pessoas aqui. Ele pode alegar isso, tendo essa brecha, essa possibilidade no decreto, ou está bem específico lá, que no caso essa capacidade maior é só se você fizer um aviso prévio do evento, tenha uma lista ali de cuidados que estão sendo respeitados. Dá para dar essa desculpa ou não? É preciso separar um pouco, Edson. Você está certo, né? Só separar um pouco para tentar tornar um pouco mais fácil para o seu telespectador. Quando se fala em aglomeração, o decreto ele veda qualquer tipo de aglomeração. Acho que a gente perdeu um pouquinho do contato, vamos tentar ver se a gente reestabelece o contato com o doutor Leonardo. A gente deu uma queda no sinal da internet dele, e é importante esclarecer esses pontos, porque às vezes a pessoa que está acompanhando, mas aí tem festa aí de 300 pessoas, na minha casa só tem 50, meu amigo, mas uma coisa, como está explicando o doutor, uma coisa é exatamente a festa regularizada, comunicada, com distanciamento, não é isso, doutor? Ele está me ouvindo já? E era isso que o senhor estava explicando, né? Isso. Essa diferença que eu comecei a tratar um pouco, Edson, é justamente essa, né? Na hora que a pessoa ela vai, então, promover uma festa cujo objeto é uma festa onerosa, né? A pessoa paga ou a sua remuneração pelaquilo que ele promoveu. Então, na hora que ele prepara uma festa, o limite máximo para essa festa é de 300 pessoas. Essa regra se aplica ao particular ou então ao empresário. Esse é o limite máximo. Há também uma exigência do distanciamento entre as pessoas, né, do álcool em gel e todos os cuidados que são impostos para evitar, então, a Covid-19. Então, o limite máximo para a festa é de 300 pessoas. Se, por acaso, alguém na sua casa, ela convida o vizinho, convida, então, um parente, para que venha, então, à sua casa um grupo de amigos, de 5 amigos, essa quantidade de pessoas, que é feita em casa de praia, etc., não gera uma violação do decreto, desde que haja a presença de álcool gel e o distanciamento necessário. Então, para ficar bem claro, as aglomerações elas são proibidas tanto para aquele que promove festa quanto aquele que faz um pequeno encontro em sua casa. O limite é de 300 pessoas e aquela pessoa que convida alguém para a sua casa, por exemplo, no carnaval, desde que haja respeito ao distanciamento e não gere esta aglomeração, ela não comete nenhum fato e, por esse motivo, não será passiva de punição. Só um ponto que você perguntou, as pessoas, né, podem se denunciar. Não sei se a polícia vai ter essa grande capacidade de estar presente em tantas casas, caso a violação ela seja feita em massa. Mas as pessoas podem se denunciar, existe a polícia militar, em alguns locais até a guarda municipal, que ela pode, então, comparecer ao local e evitar com que a aglomeração venha a se perpetuar, gerando aí como consequência riscos à saúde das pessoas. Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, pelos esclarecimentos. É fundamental porque às vezes a pessoa pega a informação pela metade e acha que está completamente certo. É importante exatamente dividir mesmo, e com especialistas a gente consegue deixar isso mais claro também. Então, até mesmo na festa organizada, né, tudo nos trinques aí, se lá dentro alguém desrespeitar, é aglomeração e aí está errado também. Doutor, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite e um bom carnaval de descanso, né? Acho que a gente perdeu o contato com o doutor Leonardo, mas de qualquer forma a gente agradece a participação dele e os esclarecimentos.